Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Essa semana eu fiz uma live aqui no Instagram e também no Face, né, para falar um pouquinho sobre a história da igreja. Falamos aí dos primeiros anos do cristianismo e hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre a história da igreja, em especial sobre a morte e o martírio, né, dos apóstolos, né? A gente não tem no Novo Testamento o relato de todos os martírios, né? A Bíblia não traz tudo isso, mas nós temos outros autores como Eusébio de Cesareia, Clemente de Alexandria, entre outros, que trazem ali algumas informações que são importantes e ajudam a construir aquilo que a gente chama de tradição da igreja. Então, muito do que a gente sabe sobre a morte, o martírio dos apóstolos, vem daquilo que a gente chama de tradição da igreja, né? Aquilo que a igreja acredita que aconteceu com eles e como ela conta por meio desses documentos históricos que ela possui, né? Então, o primeiro que a gente pode citar é Tiago, irmão de João, também conhecido como Tiago o Maior. Tiago acabou sendo decapitado por Herodes Agripa I, né? Conta a tradição que quando ele foi levado para o julgamento, aquele que o levou até o julgamento, ao ouvir o seu testemunho, chega para Tiago e, se comovido com aquele testemunho de Tiago, e diz: eu também sou cristão. Tiago então diz para ele: paz seja contigo, lhe dá um beijo, e ambos acabam sendo decapitados. Os dois são mortos por conta do cristianismo. O segundo que a gente pode citar é Tomé, né? De acordo com a tradição também, Tomé teria fugido, né, em direção à Índia, onde acabou pregando, né, o evangelho naquela região, falando a respeito de Jesus naquela região, e por conta disso, né, de ter pregado aos medos, aos persas, foi morto por flechadas na Índia. Simão, os Zelotes, também foi pregar na África e pregou em outras regiões e acabou sendo morto na Pérsia. Simão, que fazia parte desse grupo Zelotes, que eu comentei na live, mas que depois abandona esse grupo e vai virar discípulo de Jesus, então acaba sendo martirizado na Pérsia. Outro que vai morrer na Pérsia, e junto com Simão, né, no caso, é Judas Tadeu. A tradição diz que eles se reencontraram, né, e depois partiram junto para a Pérsia, e por conta do evangelho, por conta da palavra que pregavam lá e da fé que manifestavam, acabaram sendo mortos, sendo que Judas, diz a tradição, que foi decapitado por um machado, né, teve sua cabeça cortada. Bartolomeu também foi martirizado, também teria ido pregar aos indianos. Conta a tradição que ele teria sido aquele que traduziu o evangelho de Mateus na língua original daquele povo, e que muitas pessoas acabavam, né, se convertendo por conta do trabalho que realizou. Depois ele teria ido para uma cidade chamada Albinópolis, que fica na Armênia, e depois de muitas perseguições acabou sendo crucificado, e os seus perseguidores, ainda não satisfeitos, né, com isso, teriam esfolado todo o seu corpo e depois decapitado sua cabeça, no caso, cortado sua cabeça, né? André, irmão de Pedro, também foi martirizado, né? Ele chegou a pregar para os sítios e outros povos ali na região, por volta de 80 depois de Cristo, assim diz a tradição da igreja. Teria passado por uma cidade chamada Sebastópolis, né? Sebastópolis, que hoje fica na região da Ucrânia, inclusive, mas acabou sendo crucificado também pelo governador Egéias, né? E sepultado em Patras, uma cidade da Acaia. André teria sido crucificado, inclusive, naquela cruz em forma de X, então, que a tradição tanto fala, né? E não numa cruz como a que Jesus foi crucificado. Mateus, também conhecido como Levi, o evangelista, né? Escreveu o evangelho de Mateus, foi pregar o evangelho na Etiópia, também em todo o Egito, diz que fez um trabalho missionário enorme ali, com muitas conversões. Acabou sendo morto por ordem dos reis, do rei daquela época, né? E foi transpassado por uma lança, foi literalmente um paredão ali, transpassado por uma lança. Pedro, que aí a gente tem uma polêmica grande, né? Será que Pedro realmente foi para Roma, não foi para Roma? Uns dizem que não foi, hoje, né, uma forte linha da história que ele diz que ele nunca esteve em Roma, mas enfim, o que diz a tradição? A tradição diz que Pedro foi morto em Roma, perseguido por Nero, né? E que foi condenado à morte de crucificação, mas disse que quando foi para ser crucificado, se negou a ser crucificado como Jesus Cristo e pediu que fosse crucificado de ponta cabeça, e assim foi feito, segundo a tradição, teria sido crucificado de ponta cabeça, né? Felipe teria morrido em Hierápolis, na Frígia, onde hoje é a Turquia. A gente não tem muitos detalhes a respeito da forma da sua morte, mas que é ali que teria sido morto Felipe. Tiago, menor, né, o menor agora, a gente já tinha falado de Tiago maior, Tiago menor, filho de Alfeu,
foi um dos líderes da igreja em Jerusalém também, e acabou sendo apedrejado e espancado até a morte por judeus radicais que lutavam contra a expansão do cristianismo, contra os discípulos, a expansão dos cristãos ali na igreja, né? João, né? João, no caso, não foi martirizado, ele foi preso, né, e exilado na ilha de Patmos, mas sob o domínio do imperador Dominiciano. E quando esse imperador morre, o Senado cancela, né, vamos dizer assim, revoga todas as leis desse imperador, e entre as leis que eles revogam é a lei que tinha determinado a prisão de João. João, então, sai da ilha de Patmos, vai para Éfeso, onde acaba morrendo ali perto dos 90, dos 100 anos, já estava beirando os 100 anos, né? E a gente sabe também de Judas Iscariotes, que no caso não foi martirizado, mas se matou depois de trair Jesus, né? Outro discípulo importante para a gente citar aqui, né, é Paulo, que não está nem na relação dos 12 apóstolos, mas é um apóstolo de Jesus, e ele também morreu pelas mãos de Nero, foi condenado, diferente de Pedro, né, que foi crucificado de ponta cabeça. Paulo teve sua cabeça cortada por uma espada, foi decapitado. Outra pessoa também importante, né, só para a gente fechar aqui o relato aqui não só dos apóstolos, mas também de Marcos, o evangelista, né, o que escreveu o evangelho mais antigo, hoje nós sabemos disso, que é o evangelho de Marcos, foi o primeiro bispo de Alexandria, pregou o evangelho no Egito, fez um trabalho de evangelização enorme naquela região e foi queimado em uma fogueira também pelo governo da época, no caso era o imperador Trajano que governava naquela época. Enfim, são aí alguns homens que tiveram um papel importante, né, que acabaram sendo martirizados, entre eles aí os 12 apóstolos, Paulo e também Marcos, o evangelista. É isso, valeu, obrigado e até a próxima.